Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando, hoje estreando um quadro um pouco diferente, onde nós vamos analisar detalhes que você talvez não tenha reparado em filmes famosos de grande sucesso. E nesse quadro novo, de vez em quando eu vou apresentar, de vez em quando o Bruno vai apresentar, a gente vai revezando. E vamos estrear em grande estilo, falando dele, do mais novo filme do universo estendido de si, O Esquadrão Suicida. Eu já assisti o filme, inclusive fiz um shorts aqui no YouTube com a minha opinião, que deve estar aparecendo aqui no izinho, no canto, não sei se é pra cá ou se é pra cá, mas está por aí. Mas eu já adianto que o filme é muito legal, então assista se você não assistiu. E se você já assistiu, vem comigo conferir aqui detalhes que você não percebeu em O Esquadrão Suicida. A abertura do filme já tem um detalhe muito legal. A canção Folsom Prison Blues, do Johnny Cash, que se inspirou depois de ver o filme sobre a prisão de Folsom, na Califórnia, onde ele chegou até a fazer uma performance ao vivo. My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. Por conta disso, a música se encaixa perfeitamente no contexto da cena da abertura, além de ser uma prova que as canções não são escolhidas por acaso. No cinema, nada é por acaso. E é até curioso a gente pensar na relação entre a música e esse filme, já que ela fala de um cara ter matado o outro só pra ver ele morrer. Um lance bem parecido ali com o sábio matando o pássaro. Por falar no sábio, esse personagem carrega um outro detalhe que pode ter passado batido por muitos enquanto estavam assistindo, se liga. Apesar de ter o James Gunn como diretor e ser ali um filme completamente pirado, não dá pra dizer que O Esquadrão Suicida se parece com o Guardiões da Galáxia. Yes. Apesar disso, existe sim certas relações entre essas duas obras, e algumas delas realmente passaram em branco para a maioria do público. Acontece que o cineasta trouxe alguns colaboradores de longa data que passaram pela Marvel e agora também estão fazendo parte da DC, a começar pelo Michael Hooker, o nosso intérprete aí do Sábio, que é o primeiro personagem que a gente vê ali, né, nesse filme. So this is the famous Suicide Squad. Você não reconheceu? Pois é, ele deu vida ao Yondu, o mentor do Peter lá em Guardiões da Galáxia. Mas esse não é o único membro entre as duas equipes. A gente até poderia traçar ali um paralelo entre as criaturas carismáticas e bizarras das duas franquias, mas isso vai além pelo fato do Shangan, que é o irmão do diretor, fazer os movimentos do Rocket Raccoon e também da Doninha. Yo, is this a dog? What? Não para por aí, galera, porque o responsável pela voz do Nanaue, que é o Tubarão Rei, é o grande Sylvester Stallone, um dos saqueadores em Guardiões da Galáxia 2. Bird. Quer mais? Então se liga. Em um daqueles momentos piscou-perdeu, a atriz que faz, né, a nossa queridíssima Mantis, aparece numa pontinha bem rápida, cantando no bar de Corto Maltese. Numa aparição um pouco maior, mais difícil de pegar para quem for menos atento, a gente também tem o Taika Waititi, que é o diretor de Thor Ragnarok e também do próximo filme do deus asgardiano, Amor e Trovão. O Taika tem muita importância para uma das maiores personagens desse filme, mas a gente só consegue notar a participação lá no final, quando revelam o rosto, né, do nosso caça-ratos original. Pra completar esse crossover indireto entre as duas empresas, o James Gunn trouxe o Nathan Fillion e também o Steve Agee, que são parceiros do diretor e que também marcaram presença nos filmes dele na Marvel. Your name is TDK, correct? Yeah. Aproveitando a deixa do Nathan, é a hora da gente falar aqui sobre alguns dos personagens que são novidades no filme, a começar pelo papel dele como TDK, OCD em português, que é o cara desacoplável. Meu Deus, o personagem mais engraçado desse filme, na minha humilde opinião. Que pena que nós não tivemos mais do homem desacoplável. Esse personagem aí foi criado pro filme, mas tudo indica que existe uma inspiração num herói muito bizarro dos anos 80 chamado Arm Fall Off Boy, algo próximo de garoto do braço que cai. Pois é, esse herói arrancava o braço pra bater.
Desses membros que apareceram por pouco tempo no filme, também vale a gente destacar a Mongal, que até gerou uma discussão ali no grupo da Waller sobre o que diabos que é a menina. O que ela faz? Is Mongal an alien or some type of god? What are you doing? Bom, a personagem é de fato alienígena, filha de um ditador, já enfrentou o Superman, mas nunca fez parte do esquadrão nos quadrinhos, além de ter sido morta pelo próprio irmão. Outro com pouco tempo, mas com certa importância, é o Dardo. Pô, eu me apeguei no Dardo. I love your accent. American women all love accents. Apesar dele nunca ter ganhado fama, esse personagem é um membro antigo dessa equipe e foi parar lá por ter virado criminoso depois de se aposentar como atleta. Your name is Letters? Fora da equipe, a produção também mostra alguns outros vilões da DC que também aparecem quase que num piscar de olhos dentro da prisão lá da Belle Reve. Ah, e o Shangan faz outro personagem, que é o Homem Calendário, um inimigo do Batman que comete crimes baseados ali nas datas, por isso que ele tem, né, os meses tatuados na cabeça. Por falar em tatuagem, aquela mulher de rosto colorido também não tá lá por acaso. Ela é uma das versões do Remendo Maluco, que é um vilão que já inclusive teve algumas encarnações diferentes, mas sempre bem peculiares. Aproximem-se e se submetam à minha genialidade. O nome em inglês, que é Crazy Quilt, se refere a esse tipo aí de acolchoado formado por retalhos de tecidos bem diferentes. Parece bizarro e é bizarro mesmo, mas o James Gunn gosta de trazer esses personagens para as telas, né? Principalmente nesse filme que é feito para ser estranho e esquisito. Ó, detalhe, tá? Nos quadrinhos, a versão feminina do Remendo Maluco chegou a ser capturado ali pelo próprio Esquadrão Suicida. Além desses, na prisão tem alguém ali que aparenta ser o Duplo, um inimigo do Flash que é capaz de controlar cartas. E ele já inclusive deu as caras no Arrowverse, que é o universo da DC, nas séries da CW. Mas a participação relâmpago mais ilustre de todas é a do próprio criador do Esquadrão, o quadrinista John Ostrander. Ele aparece na pele do doutor responsável por colocar a bomba no cérebro do sábio. Go. Good dog. E como qualquer filme de quadrinho que se preze, também não faltaram ali referências ao material original da DC Comics. Um belo exemplo disso é quando a Amanda Waller fala que o Sanguinário atirou no Superman com uma bala de kryptonita. He's in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet. O coitadinho do Clark já foi mesmo alvejado várias vezes, como por exemplo em Smallville, na animação Liga da Justiça Legião do Mal, e também, claro, pelo próprio Sanguinário nos quadrinhos. Falando agora do membro mais fofo dessa equipe, a primeira aparição do Nanaue homenageia uma imagem famosa dele, vindo ali de um livro, mas com visual de Tubarão Martelo. Ele já teve vários looks diferentes através dos anos, então é um personagem que mudou bastante. Ó, tem outra diferença no filme, afinal o Tubarão tá com o livro, né, de cabeça pra baixo, indicando de uma forma simples e rápida o intelecto do bicho, que é meio tapado. Enjoy books so much. Mas tem outra observação muito importante. O livro em questão é As Variedades da Experiência Religiosa, do psicólogo e filósofo William James. E novamente essa escolha não é por acaso, porque isso acontece quando explicam o parentesco do personagem, que é filho de um deus. He is a descendant of an ancient shark god. Já o Abner, o Homem das Bolinhas, também apresenta ali algumas referências interessantes, sendo a principal delas a origem daqueles poderes bizarrésimos. Em certo momento, o anti-herói fala que ele foi vítima dos experimentos da sua querida mãe, uma cientista dos laboratórios STAR, que são conhecidos, né, por todo mundo que ama o universo DC. Mas quem não pegou é o mesmo local onde trabalha o pai do Cyborg, inclusive aparece bastante em Liga da Justiça. Voltando ao personagem, os poderes dele se destacam em várias cenas, né? Seja pela zoeira ou por realmente fazerem a diferença. Mas vale a gente comentar que essa origem é uma invenção do filme, já que nas HQs as habilidades são tecnológicas. As habilidades da Caça-Ratos 2 também estão entre ali os maiores destaques da história. E o Ratinho Sebastian, acredite ou não, foi interpretado por um ator. Olha que bacana, Ratatouille. Me surpreenda! A voz veio do G. Bradley Baker, famoso por fazer as vozes de todos os clones de Star Wars. E também do Bimo em Hora de Aventura. E ele já interpretou um rato, pasmem, 8 vezes. É uma especialidade.
hungry. Seguindo as referências, qualquer pessoa com o mínimo de geografia sabe que Corto Maltese é um país fictício que, aliás, surgiu nas páginas de O Cavaleiro das Trevas, lá do Frank Miller. Além disso, o nome dessa nação é uma homenagem ao marinheiro Corto Maltese, que é um personagem criado nos anos 60, que muitos de vocês nem devem ter ouvido falar. Dos quadrinhos para a tela da TV. Eu não sei quem é e muito menos o que quer comer. Corto Maltese. Outro detalhe curioso, esse país ele já apareceu indiretamente no Batman de 1989 do Tim Burton, estampando ali a capa da revista Time. E a torre que foi batizada como Jotunheim, eu acho que é alguma coisa assim, tipo Reino dos Gigantes, também é referência antiga da DC, mas originalmente ela existia em Quarak, que é outro país da editora, país fictício. A torre surgiu na primeiríssima edição do Esquadrão Suicida, mas em vez de conter uma estrela do mar gigante, ela abrigava um grupo de terroristas contratados para atacar os Estados Unidos. Eu prefiro uma estrela do mar. Aliás, na edição 26 do Esquadrão original, Jotunheim serviu ali como cenário para a suposta morte do Rick Flag, num sacrifício para impedir os terroristas. O destino do coronel foi diferente nesse filme, mas a inspiração veio disso aí. Well, that's kind of our thing. E por falar nesse personagem, aquela camiseta amarela traz duas referências, sendo que a primeira é o visual nas histórias originais. A segunda é que aquele coelho foi uma ideia de substituir o plano inicial, o coiote do Looney Tunes, com uma placa escrito socorro. Mas o James Gunn acabou mudando de ideia para não parecer propaganda da Warner, além da preocupação de manchar um personagem infantil de sangue. Além disso, ele tem um WB escrito, né, na roupa de Warner Bros. E ele é um coelho, então é fácil de você associar com aquela identidade visual do Pernalonga nas aberturas das produções. Sacou, né? Inclusive não faltam easter eggs em homenagem a outras franquias. Se liga, o capacete do Sanguinário te pareceu de alguma forma familiar? Pois é, ele foi inspirado no rosto do Alien, dá uma olhada, ó como é parecido. Claro, galera, não poderiam faltar as referências em volta da Arlequina. Por exemplo, quando ela fala que o Pensador vai morrer se ele tiver placas personalizadas, aquilo tem um significado maior, vocês não pegaram. If we find out you have personalized license plates, you die. What? Isso remete diretamente ao Coringa, que tinha a placa do carro personalizada com uma risada. E a gente sabe o porquê dela ter essa reação, porque como os dois não terminaram muito bem a relação deles ali, ela não guardou muitas lembranças e não quer nem ver uma placa personalizada. So, we broke up. Outra evidência disso é a tatuagem nas costas da Harley. O que antes tinha escrito ali propriedade de Coringa, agora passou a ser propriedade de ninguém, fora o sumiço daquele Rotten escrito no rosto dela. Isso diz muito sobre a evolução da personagem e também o desapego, né, que ela tem agora com o Coringa, como ficou bem claro quando ela atira no Luna, que demonstra ser ali um ditador maluco e abusivo, ela não dá nem chance, ela já passa o cara ali na hora. Adorei essa cena. I can't believe this thing had a bullet. Bom, como a trama se passa na América do Sul, não é de se estranhar que tem ali alguns elementos de países como Argentina e Brasil. Por exemplo, essa relação da Arlequina com o Luna lembra em alguns aspectos a história do ex-presidente Perón e também a Evita. And I am a bachelor. So I want you to get hitched? E quem aí notou a miniatura da nossa querida Mafalda? Apareceu no filme, se liga. Claro, né, a gente tem a nossa querida brasileira Alice Braga no elenco e ainda rola a canção Quem Tem Joga, da Drica Barbosa, com parceria com Carol Conká e Glória Groove. Bom, mas isso eu acho que todo mundo acabou notando. Tá, mas e as antenas da Claro? Claro, a operadora de telefonia. Você notou? Pois é, mas tem. É claro. Bom, chegando mais pro final do filme, aquela cena pós-crédito que revela o destino do pacificador pode te parecer um gancho pro próximo filme, mas infelizmente não é o caso pra quem gostou. Acontece que não é um próximo filme, ele vai ganhar na verdade uma série na HBO Max no próximo ano, então se prepare. Nothing like a bloodbath to start the day. E pra fechar, é verdade, né, que o estúdio fez pouca questão de associar esse ao primeiro filme, mas é legal ver que mesmo assim o James Gunn citou o David Ayer, que é o diretor do primeiro, durante os agradecimentos no final. Então dá pra ver que tem ali pelo menos um sentimento de gratidão. He's been just a completely stand-up great guy from the beginning, from the moment it was announced I was doing this movie. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato novo. Se você gostou, deixa um like, passa esse vídeo pra quem também assistiu e adorou Esquadrão Suicida e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!